Aí. Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está falando de Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Poxa, eu gosto disso. Não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, é o Espírito de Deus, que é a letra maiúscula, que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quantos vencedores temos aqui? Aleluia! Feche os teus olhos, curve sua cabeça, ore comigo. Pai querido, amado, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados e engrandecemos o teu nome. A ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Muito obrigado porque o Senhor semeou um filho, Jesus, para colher uma grande família da qual fazemos parte. E mesmo nos momentos que erramos e falhamos, o Senhor não desiste de nós. Não somos órfãos, temos um Pai. E podemos dizer: Abba, Pai, nós te amamos neste lugar. Louvamos e engrandecemos o teu nome. Querido Jesus, nosso irmão mais velho, a ti também a honra, a glória e o louvor, nós te adoramos. Nós te glorificamos e te exaltamos. Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas. A ti também a nossa gratidão, porque o Senhor veio a essa terra e derramou o seu sangue naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, para perdão dos nossos pecados. Nós te adoramos. E querido Espírito Santo, o que poderíamos conhecer ou fazer sem a tua instrução, sem a tua habilidade, sem a tua capacitação? Tu és o grande mestre, tu és o grande ensinador, tu és o grande ajudador, tu és o consolador, e tu és aquele que pode implantar em nós a palavra eterna e nos ajudar a viver à altura dela. Por isso, Senhor, me capacite a ministrar essa noite. Eu quero me despir de toda a sabedoria humana e me render totalmente a ti, Espírito Santo. Me ajude a ministrar, porque esse texto é muito maior do que eu. E eu peço que a cada um o Senhor abra o entendimento, a cada um o Senhor toque o mais profundo ser, e restaure a nossa vida, e aviva-nos para a glória do Pai, e para a glória do Filho. É assim que nós oramos em nome de Jesus. E todos dizem, amém. Aleluia! Queridos, estamos terminando mais um ano. As portas de 2024 estão se fechando. 2025 está chegando, e eu louvo a Deus, o meu coração é muito grato a Deus, porque verdadeiramente, até aqui nos ajudou o Senhor. Em 2024, eu tive pessoalmente, tive como família, tivemos como igreja, momentos tremendos, de paz, de alegria, de mover de Deus, de unção, de poder, de cura. Mas também em 24 tivemos lutas que nunca tivemos antes. Na área pessoal, familiar, também como igreja.
Mas em cada luta, em cada dificuldade, nós podemos contemplar a mão do Senhor nos ajudando, nos fortalecendo. Muitas vezes eu subi aqui e preguei com ousadia e unção, e pessoas foram curadas, e só Jesus sabia como eu estava por dentro, e quem era mais próximo de mim. Sabe, em cada momento, eu pude ver Jesus sendo glorificado. Em cada momento eu pude ver o Senhor nos direcionando, nos fortalecendo. Não, certamente, queridos, ficamos mais fortes. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Aleluia. Mas um ano novo se aproxima. Exatamente, a pastora falou, não somos do que retrocedemos, mas que avançamos. Aleluia. Uma nova estação está por ser abrir, um novo ciclo, como queira chamar. E eu creio, falando com os pastores, orando, eu creio que Deus tem algo para a igreja em 2025. Eu creio que é um tempo de crescimento e frutificação. Obrigado por meia dúzia de fé que falou amém. Eu creio que é um tempo de crescimento e frutificação. E o Senhor me deu um versículo, que está em João 15,16, que diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Presta atenção nisso. Esse foi o texto que Deus me deu para 2025. Ele te escolheu, fala para quem está do seu lado, Deus te escolheu. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar de tudo que nós temos que enfrentar, nós temos uma certeza, enfrentaremos com Ele, porque Ele nos escolheu, Ele te escolheu. Te escolheu para quê? Para produzir, para frutificar. Ele te escolheu e Ele te capacita, para quê? Para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. Ele te escolheu, e Ele te escolheu para quê? Primeiro, diz o texto, para frutificar. Segundo, diz o texto, para que o teu fruto permaneça. Se o fruto permanece, é porque há crescimento. Crescimento e frutificação. E para que Ele quer que eu frutifique e que o meu fruto permaneça, que haja crescimento? Para que Ele possa responder todas as minhas petições. Por que precisa haver crescimento? Porque veja só, diz a Bíblia, enganoso. Tem um versículo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo. Um dia eu disse para Deus, por favor, não faz o desejo no meu coração. Eu quero me agradar em Ti. Mas só faz o desejo do meu coração, quando o meu coração estiver alinhado com o Seu. Porque enganoso é o coração do homem. Mas quando nós crescemos espiritualmente, quando nós crescemos naquilo que Deus tem para nós, é porque o nosso coração está alinhado com o coração dEle. Então Ele pode ouvir com a intenção de responder às nossas petições. Eu creio de todo o meu coração que é um ano que Deus está nos chamando para responder às nossas petições, que haja crescimento e frutificação. Uau, querido, é isso que Deus tem para nós em 2025. Quantos creem comigo? Mas para isso se cumprir, o Senhor disse: eu não tenho nada novo para vocês. Vocês não entraram no lugar porque vocês mesmos não estão atentando para aquilo que eu estou dizendo. Principalmente você. Eu falei, eu? Sim. Então Ele apontou alguns momentos da minha vida que eu deixei de atentar para algo que eu mesmo prego.
E ele me mostrou momentos da minha vida que falou: aprenda com isso, e deu uma resposta. Para que se cumpra um ano de crescimento, para que se cumpra um ano de frutificação, para que se cumpra respostas das nossas petições, sem limitação, nós precisamos atentar para algo que Ele está falando já há muito tempo neste lugar. Ou seja, não se distancie do primeiro amor. E Ele me mostrou momentos, não que eu apaguei o primeiro amor, mas em momentos que eu me afastei dele. Então depois eu volto. Aí eu me afastei, então eu volto. Eu estou abrindo meu coração para a igreja. Sabe, queridos, neste tempo, o amor tem se esfriado de muitos. Jesus disse assim, coloca lá, Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Por causa da iniquidade, por causa do pecado, o amor tem se esfriado. Mas aqueles que perseverar até o fim, uau, usufruirão de toda a herança. Creia-me, querido, é um ano de crescimento e frutificação, mas o Senhor está nos chamando de volta ao primeiro amor. Por isto, eu quero iniciar, por enquanto é só o início, essa ministração com o testemunho de um pastor conhecido nosso, que eu já dei esse testemunho dele aqui no passado também. Ele disse assim, abre aspas, eu vou ler. Ele disse, eu que escrevi: alguns anos atrás fui ao supermercado fazer uma pequena compra. Não era o que podemos chamar de compra do mês. Era só uma comprinha daquelas para as necessidades de 1 ou 2 dias. Portanto, saí com uma certa quantia de dinheiro e fiz questão de calcular os preços dos produtos que comprava, de modo a não exceder o valor que tinha em mãos. Quando passei a mercadoria no caixa, sobrou um pequeno troco. Não me lembro o valor exato, mas eram algumas moedas apenas. Então perguntei para o caixa se aquele valor dava para comprar algum chocolate, pois pensei em levar algo para minha mulher e meus filhos. Fui informado que aquela quantia só conseguiria comprar 3 unidades daquele chocolatezinho de forma de bastão chamado batom da Garoto. E foi exatamente o que eu fiz. Quando entreguei os chocolates nas mãos dos meus 2 filhos, eles fizeram a maior festa. Achei que conseguiria causar a mesma boa impressão na minha esposa, mas o meu espanto, a reação dela foi me dizer: que decadência! Levei um susto com a frase dita e com o olhar de censura que ela me deu. O olhar de Dom Juan e o chocolatezinho que havia produzido resultado nos meus filhos não produziu nenhum resultado na tentativa de agradar a minha esposa. Então disparei: do que você está falando? Ela nem titubeou para responder: no início, quando começamos a namorar, presta atenção nisso, você me tratava à base de bombons da Copenhague. Depois que noivamos, você começou a aparecer com caixinhas de bombons sortidos da Nestlé. Quando nos casamos, você começou a trazer sonho de valsa da Lacta. E agora batom? Aonde isso vai parar? Caímos na gargalhada com o protesto dela, mas depois percebi que ela não estava brincando. Comecei a repensar minha dedicação em agradá-la e concluí que ela estava certa. Eu ainda a amava. Não achava que tinha perdido isso, mas as coisas deixaram de ser como no começo. É claro que uma relação amadurece e nem tudo será sempre como foi no começo. Poderia dizer muitas coisas que melhoraram ao longo dos anos, mas o fato é que neste aspecto específico, expressar o meu valor e carinho, expressar o seu valor e carinho que eu tenho por ela, eu havia decaído em relação ao que já havia sido antes. Chocolates populares também são gostosos, mas não são românticos. Pedi perdão para minha esposa e prometi resgatar aquilo que havia perdido, deixado de lado.
E claro, tratei de fazer o que devia. Voltei a dar bombons da Copenhague novamente. O que estou querendo dizer? Veja o paralelo. Se isso acontece no relacionamento natural, também acontece no relacionamento espiritual. Da mesma forma que perdemos o fogo, a intensidade, a paixão, de demonstrar isso para o nosso cônjuge, por causa da rotina do dia a dia, também perdemos o fogo, a intensidade, a paixão, de demonstrar isso ao nosso Senhor. Deus não aceita isso. Ele não aceita que o nosso relacionamento com Ele possa servir de retrocesso ou possa sofrer algum desgaste. Repita comigo, Deus não aceita isso. O texto inicial é a primeira carta que Jesus envia às igrejas da Ásia. E ela foi endereçada ao líder da igreja. Nós vimos ao anjo da igreja que faz uma menção ao líder da igreja. E esses dias Deus pegou o líder dessa igreja, e Ele falou: você precisa levar a igreja a voltar ao primeiro amor. E nessa introdução tem duas verdades. Primeiro, Deus não olha para o ser humano como um na multidão. Muitas vezes nós gostamos de pensar que somos um no meio da igreja ou um na multidão. Não, mas Ele olha para cada um individualmente. Ele olha para cada congregação individualmente. Por isso que Ele escreveu uma carta para cada igreja, individualmente, para que alcançasse cada pessoa. A segunda verdade que eu vejo é que foi Jesus quem fundou a igreja. É Ele que edifica a igreja, é Ele que cuida da igreja. E se Ele fundou, Ele edifica, Ele cuida. E se nós nascemos de novo por causa do sangue dEle derramado naquela cruz, significa que Ele nos conhece profundamente. Conhece os nossos anseios, conhece os nossos sonhos, conhece nossas limitações, nos conhece de fora para dentro, de dentro para fora, conhece o nosso coração, conhece as nossas prioridades. Ele reconhece quem realmente somos, nossos segredos. Ele conhece quem somos quando ninguém está nos olhando. Ele conhece quem somos quando ninguém está enxergando. Ele conhece quem somos quando estamos na internet. Ele olha para cada um de nós e nos conhece profundamente. Por isso Ele nos trouxe aqui essa noite, para tocar o nosso coração e mudar a nossa vida, para trazer quebrantamento aos nossos corações, para nos preparar para uma nova estação que está se abrindo, para que em 2025 possamos frutificar nele, crescer nele e ter as nossas petições respondidas. Por isso eu te convido aqui, é teu coração, deixa Deus falar com você. Olhando para esta carta destinada à igreja de Éfeso, eu vejo 5 verdades que eu quero destacar aqui, que nós precisamos entender e atentar. Repita comigo, 5 verdades. Primeira verdade: Jesus faz o diagnóstico perfeito da igreja. Aqui no versículo 1 fala que Ele anda no meio. Repita comigo, Jesus anda em nosso meio. Com que base eu falo que Ele faz o diagnóstico perfeito? Com base na verdade de que Ele está no nosso meio, de que Ele anda no nosso meio. E andar no meio da criação não é algo incomum para o Criador. Ele descia no Éden e andava todos os dias com Adão. Ele andou na terra e viu Caim matar Abel, e o sangue desse inocente clamar. Ele andou na terra e viu que homens estavam construindo uma torre de Babel. Ele viu e ele percebeu que Abraão e Sara não tinham filhos, então ele andou na terra e veio falar para eles que teria um filho numa idade avançada. Ele ouviu o clamor de Agar no deserto. Ele esteve com cada um daqueles homens que saíram do Egito durante 40 anos no deserto. Ele esteve com Israel durante todo esse tempo. Ele foi o 4º homem da fornalha ardente. Ele esteve com Daniel numa cova. Mas era o anjo, sim, mas foi ele que enviou.
Observe uma coisa, ele esteve com os discípulos numa tempestade, ele esteve com Paulo numa tempestade. Ei, Jesus veio a essa terra, nasceu numa manjedoura e andou entre nós. Andar com os seus filhos, com a sua criação, não é algo incomum para o Criador. E hoje ele diz: ei, eu ando no meio de vocês, eu ando na congregação, eu ando em seus lares, eu ando no seu lugar de trabalho, e eu vejo tudo, eu tenho o diagnóstico perfeito da sua vida. Então o diagnóstico dele é perfeito, não tem erro. E eu tenho muito temor no coração, porque muitas vezes, infelizmente, nós não valorizamos a presença dele em nosso meio como deveríamos valorizar. Às vezes temos uma ideia de Jesus no céu, ao lado do Pai intercedendo por nós, e esquecemos que Ele está no meio da congregação, avaliando nossa vida, analisando nossas prioridades, nossas motivações, nossos acessos, nossas palavras, nossas ações, nossas reações, nosso caminhar, nosso comprometimento com o culto, com a oração, com a palavra, nosso comprometimento com o nosso chamado, com o nosso ministério, nossas conversas, o que temos dito, o que temos ouvido, o que temos permitido entrar no nosso coração. Ele está no nosso meio e Ele tem um diagnóstico perfeito de cada um de nós. Segunda verdade, Jesus reconhece as virtudes daquela igreja. Era uma igreja atuante. Depois você lê de novo o verso 2, 3 e 6. E aqui eu vejo algo maravilhoso, algo tremendo, porque Jesus é amável, Ele é delicado, Ele é doce, até para chamar a atenção das pessoas. Então, Ele não condena a igreja, Ele alerta a igreja. Ele sempre tem uma palavra de paz, uma palavra de bem, uma palavra para nos despertar. E Ele vem à igreja de Éfeso não para condenar, Ele vem à igreja de Éfeso para despertar. Hoje Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para te despertar. Então Ele faz elogios àquela igreja. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras. E que obras eram essas? Primeira obra, a igreja de Éfeso era fiel à palavra. Muitas heresias entraram na igreja no primeiro século, mas Éfeso foi uma igreja firmada nos ensinos do apóstolo Paulo. Em momento algum eles permitiram essas heresias tomar conta do coração deles. Eles não permitiram os modismos da época tomar conta do coração deles. Eles se manteram fiéis aos ensinos de Paulo. Eles se manteram fiéis à palavra e não largavam a palavra. Segunda obra, a igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Repita comigo: discernimento espiritual. A Bíblia diz que eles não podiam suportar, que eles não suportavam os maus. Eles identificavam as coisas. Eles sabiam discernir o santo do profano, a verdade da mentira, o que agradava a Deus e o que desagradava a Deus, o que era espiritual daquilo que era carnal. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Hoje, muitos buscam uma experiência emocional e não a verdade. Hoje, muitos buscam o quê? Profecias boas de ouvir. Deus vai te dar uma chave, Deus vai abrir uma porta, Deus vai te enriquecer este ano. Mas as pessoas não querem negar a si mesmo para ter um lugar de intimidade com Deus. Muitos não querem aprender, querem sentir. Muitos não querem praticar a palavra, querem estar em evidência. Muitos não querem o evangelho da cruz, que é o evangelho da prosperidade. Não querem Deus, querem a bênção de Deus. A igreja de Éfeso não era assim. Eles tinham discernimento espiritual. Terceira obra daquela igreja. Aquela igreja era comprometida com o reino de Deus. Não era uma igreja teórica, era uma igreja de arregaçar a manga e trabalhar. Era uma igreja de dar resposta. Jesus falou do trabalho deles. E quando Jesus falou do trabalho, não era um simples trabalho. Era um trabalho até a exaustão. Eles trabalhavam exaustivamente para o reino de Deus. Tanto que o evangelho foi pregado em toda a Ásia. Quarta obra. A igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Quantos aqui têm tribulações?
Só Jesus. Sabe, hoje qualquer tribulação as pessoas retrocedem, desistem, querem ir embora. Qualquer tribulação, nós hoje não temos mais equilíbrio e mansidão para resolver problemas com sabedoria do alto. Aquela igreja tinha essa sabedoria. E elas eram perseverantes nas tribulações. Eles não desanimavam diante das lutas, diante das perseguições. Aliás, as perseguições só faziam os crescer mais e os tornar mais fortes. Veja, onde ficava Éfeso? Éfeso ficava num dos maiores centros de culto ao imperador. Não se curvar diante do imperador era um risco de ter uma faca no pescoço. Ou seja, viver em Éfeso era correr risco de morte todos os dias, para quem era cristão. Mas aqueles crentes não queriam uma coroa sem cruz, não queriam salvação sem conversão, e não queriam bênçãos sem o Deus da bênção. Era uma igreja tremenda, com virtudes maravilhosas. Por favor, abra o seu coração. Mas o diagnóstico de Jesus não tem erro, é perfeito. Ele anda no meio da igreja e ele viu um erro. Havia algo errado. Terceira verdade, houve um descuido de Éfeso. E qual foi o descuido? Eles perderam o primeiro amor. Fala para quem está do seu lado, não perca o primeiro amor. Jesus é transparente e verdadeiro. Ele reconhece, elogia, reconhece as virtudes e nos elogia, mas Ele também nos alerta e nos exorta quando é necessário. Eles haviam perdido o primeiro amor. Ele disse: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Nós cantamos aqui de um fogo no coração. O primeiro amor é uma chama que se acende quando nós conhecemos a Jesus. É um fogo que está no nosso coração, que ansiamos estar na presença dEle, que colocamos Jesus acima de todas as coisas, que priorizamos o seu reino, a sua palavra, a sua presença sobre todas as coisas. O primeiro amor é aquela chama, aquele fogo que nós temos para se parecer como Ele, para buscar a presença dEle, para estar no culto, para adorar, para cantar louvores, para servi-lo, para fazer o que Ele quer que eu faça, falar o que Ele quer que eu fale. O primeiro amor é aquele desejo de se santificar, de conhecer o seu coração, e não apenas as suas obras. É aquele anseio que nós temos de guardar o nosso coração e ouvir só aquilo que nos edifica na presença dEle. É quando nós vigiamos para que o diabo não venha roubar aquilo que o Espírito Santo semeou no nosso coração, porque nós amamos tanto Ele, que não podemos nem imaginar um minuto sequer ficar longe da presença dEle. O primeiro amor, querido, é quando amamos a Deus de verdade, de todo coração e alma, de todas as nossas forças e entendimento. O primeiro amor é quando vivemos intensamente a fé, é quando o reino de Deus se torna prioridade em nossa vida. Jesus ensinou, Mateus 13, 45, 46, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que a possui e a compra. Essa é a história da minha vida. A minha vida era cheia de pérolas, coisas de valor, que tinha valor para mim, dinheiro, posição, e tantas coisas mais, noitada, bebidas, vícios. Essas eram minhas pérolas. Mas um dia eu conheci uma pérola de maior valor, Jesus Cristo de Nazaré, e eu vendi todas essas pérolas para conquistá-lo. Só que na caminhada cristã, essa é a história da sua vida. Só que na caminhada cristã, muitas vezes, começamos a comprar aquelas pérolas de volta, e vamos deixando essa pérola de grande valor em segundo plano. Jesus não aceita isso. Ele diz para a igreja de Éfeso: eu tenho algo contra vocês. Vocês trabalham, vocês são espirituais, vocês fazem o que tem que fazer, vocês são honestos, tudo isso é bom, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor, aquele fogo não queima mais, aquela prioridade não queima mais.
aquele anseio não queima mais. O primeiro amor nos leva a servir a Jesus e a viver a Jesus intensamente. Repita comigo, intensamente. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando, que complete a minha carreira e o ministério que recebi de Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando falamos de primeiro amor, falamos de entusiasmo, de lealdade, de sinceridade, transparência, santidade e perseverança. Falamos de unidade, de arrependimento genuíno, de temor, de submissão. Falamos de disposição, obediência. Falamos de confessar a nossa fé publicamente para que o nome de Jesus seja glorificado. Falamos de fome e sede pela presença dEle. Desejo de estar nos cultos, adorar, engrandecer o nome dEle. Onde tem um lugar melhor do que esse? Não tem. Falamos do tempo que participávamos de toda a reunião, que orávamos, que estávamos em comunhão com os irmãos, que tratávamos os irmãos de uma forma mais educada, mais cordial, que vigiávamos para não machucar ninguém, e quando víamos que alguém se feriu, imediatamente ia lá, consertava, orava, ajustava as coisas para não entristecer o Espírito Santo dentro de nós. Quando falamos do primeiro amor, falamos do tempo que resolvia a situação rapidamente, querido. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Quando falamos do primeiro amor, falamos do tempo que contribuímos com alegria, que alegrava o nosso coração de ver a igreja crescer, que quando as pessoas olhavam para nós, falavam, tem algo diferente nessa pessoa. Quando falamos do primeiro amor, falamos de quando nós cantávamos com toda sinceridade, tudo entregarei. Quando falamos do primeiro amor, falamos do tempo que a gente falava assim, eis-me aqui, Senhor. O coração arde, o coração queima. Jesus disse àquela igreja, lembra-te de onde caíste. A falta do primeiro amor é queda. Lembra-te de onde caíste. Será que caímos? Deixa eu te falar uma coisa. Neste lugar tem presença de Deus e tem palavra de Deus. Não é todo lugar. Não estou falando que é só aqui. Mesmo assim, é possível que tenhamos perdido o primeiro amor. Existem 3 coisas que faz uma pessoa cair. Primeiro, convívio com o pecado. Ouça, comece a conviver com mentirosos, vai apagar a chama dentro de você. Comece a conviver com fofoqueiros, vai apagar a chama dentro de você. Comece a entrar em determinados sites da internet, vai apagar a chama dentro de você. O convívio com o pecado. Comece a viver com pessoas viciadas, vai apagar a chama dentro de você. O convívio com o pecado apaga a chama. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero profetizar que esse quase está aqui. Nós não vamos não. A parte do quase que não vai, está aqui. Não perderemos este amor. Segunda coisa que faz perder o primeiro amor, a falta de crescimento em Deus. Diz assim a palavra, 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Ouça, a partir do momento que nós pararmos de crescer, nós já estamos retrocedendo. É mais ou menos assim, aceitamos Jesus e crescemos, mas chega um tempo que nós paramos de crescer, e a consequência disso que é retroceder. Se o que vivermos hoje
é o mesmo que vivemos ontem. Então hoje não é uma nova opção, um novo dia, uma nova oportunidade, é apenas a extensão de ontem. Mas hoje nós temos uma oportunidade de crescer na graça e no conhecimento, e crescer no fervor, no amor, e crescer para que o coração queime e arda por Jesus, porque os tempos estão se cumprindo, e às vezes dentro dos nossos lares, tem pessoas que irão para o inferno. Mas o primeiro amor, ele faz nosso coração queimar, para que nós possamos alcançar os perdidos. E não tem nada mais que nos faz crescer, do que a palavra, aplicada em nossa vida, com a motivação correta. Terceira coisa que nos faz retroceder, falta de tratamento. Tem pessoas que não são sinceras, não são verdadeiras. Então, ao invés de nos procurar para serem tratadas, começa a falar com todo mundo. E depois vira uma bola de neve, uma bagunça. E aí ela fica toda ofendida, magoada, e perde o primeiro amor. Tem pastores nessa igreja. E o pastor não é o João, o Joaquim, com todo respeito ao João e ao Joaquim. Pastor sou eu, é a pastora Cláudia, é o pastor Valdemir, agora a Patrícia Wellington, que vamos confirmar o ministério deles em janeiro. Procure os pastores. Sabe, olha, Salmo 147:3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Isaías 61 diz, que a unção do Senhor está sobre mim e me ungiu para. E uma das coisas que a unção veio, e sobre mim é para curar as minhas feridas. Então é curado para servir, não é servir para ser curado. E muitas vezes nós não entendemos que precisa de um tempo de cura para sair. Então nós não somos transparentes e perdemos o primeiro amor. Quantos entendem o que eu estou falando? Jesus falou, vocês são fera, vocês trabalham, vocês ficam na palavra, vocês não aceitam os hipócritas. Mas tem uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Quarta verdade, Jesus mostra o caminho de volta e incentiva falando da recompensa. Versos 5 e 7. Repita comigo, caminho de volta não é um caminho fácil. Por quê? Porque é o caminho da humilhação, do reconhecimento do erro, do quebrantamento do ego. É o que o próprio Jesus propõe. Observe que é o próprio Jesus que propõe esse caminho. Apocalipse 2, 5a, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ele fala aqui 3 coisas. Primeiro, lembra-te, é um ato de recordação, de lembrança. Lembra-te, devemos lembrar onde caímos, onde nos afastamos, onde erramos. Mas só isso devemos lembrar? Não, eu acho que devemos lembrar também como era o tempo anterior à queda. Sabe por quê? Porque os tempos de como cultuávamos, de como orávamos pelos enfermos, de como pregávamos, de como servia ao reino, de como Deus nos usava em profecia, em alinhamento, devemos lembrar, porque isto vai trazer alegria ao nosso coração e mostrar que podemos viver de novo. Por isso que em Lamentações de Jeremias fala, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muitas vezes nós mesmos não percebemos o que perdemos, mas quando lembramos como Deus nos usava, então nasce no nosso coração um desejo de voltar a servir dessa forma. O fogo começa a reacender, então podemos ter novamente. Essa semana eu estava lembrando, de agosto para cá, quantas pessoas foram curadas no meu ministério? Algumas poucas. Até agosto, eu vi curas fantásticas. Em agosto, nas cruzadas, eu vi curas fantásticas. Caroços enormes desapareceram. Pessoas todas tortas saíram andando corretamente. De agosto para cá,
o Senhor falou: quantas curas teve? Então eu vejo que meia dúzia de dor saiu, meia dúzia de perna cresceu, meia dúzia de coluna cresceu, só isso. Sendo que já teve paralítico que andou, sendo que já teve surdo que andou, sendo que já teve morto que ressuscitou, só isso. E ele disse: volte ao primeiro amor. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu amo Jesus e de forma alguma quero entristecer o coração dele. Segundo passo, primeiro, lembrar onde caímos. Então vem o segundo passo: arrepende-te. Não passe a identificar o momento da queda, o que me levou à queda, o que me levou a desanimar, o que me levou a retroceder, e ter saudade como era antes. É necessário se arrepender de ter saído deste lugar. E arrependimento, à luz da Bíblia, tem choro, tem lágrimas, tem dor no coração. A Bíblia nos mostra como devemos fazer. Tiago 4, 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso pranto, o seu riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A humilhação é o caminho para a restauração. Errou, peça perdão. Errou, conserte. Tenha humildade para fazer isso. O crescimento em Deus é para baixo. Entre aquele povo que saiu do Egito e estava no deserto, e a terra prometida, o que tinha? Repita comigo: Jordão. E o que significa Jordão? Aquele que desce. Ou seja, entre você e a sua promessa, tem um lugar que eu preciso me humilhar. Eu preciso aprender a descer. O crescimento em Deus é para baixo. Eu não estou falando de vitimizar, coitadinho de mim. Eu estou falando de reconhecer os erros. Se eu tenho que pedir perdão para minha irmã, então eu vou consertar com ela. Se eu defraudei a minha irmã, então eu vou pagar ela. Se eu fiz mal para o meu irmão, então eu vou recompensar isso. Eu vou me humilhar diante de Deus primeiro e pedir perdão, porque eu saí do primeiro amor. Eu preciso me arrepender disso, de ter saído do primeiro amor, do pecado que eu entrei e da distância da presença dele que eu tive. Quantos entendem o que eu estou falando? Ei, eu estou trazendo uma lição para que a sua vida seja totalmente diferente em 2025. A humilhação é o caminho para a restauração e exaltação. O crescimento em Deus requer descida. Então, depois de lembrar onde caímos e se arrepender, tem o terceiro passo: volta à prática das primeiras obras. Querido, segura aí. Hoje estamos um pouco acima no tempo, mas eu vou tentar concluir rápido. Voltar à prática das primeiras obras. Primeiro, eu vou lembrar. Segundo, eu vou me arrepender. Terceiro, eu vou voltar a praticar o que eu fazia antes. E isso eu penso que diz respeito a duas coisas. Primeiro, da forma como buscávamos, com afinco, com dedicação, com oração, com jejum, com oração em línguas, com adoração, com tempo todo dia na presença dEle. Segundo, da forma como servíamos, com alegria, com disposição, com amor, com entusiasmo, com sinceridade, sem divisão, sem justificativas, superando adversidades, superando contrariedades, superando perseguições, com mansidão e equilíbrio, com fruto do Espírito. Note que ele não disse que aquela igreja não o amava mais. Em momento algum Jesus disse isso sobre Éfeso. Ele não falou: vocês não me amam mais. Ele só falou que eles não o amavam mais como antigamente.
Talvez Jesus está falando para mim e para você: eu sei que você me ama, mas você não me ama como me amava antes. E ele diz: volte ao primeiro amor. Penso que é tempo de resgatar nosso amor por Jesus. Mateus 22, 36 e 37. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É tempo, querido, de viver na prática esse grande mandamento. Depois desses 3 passos, Jesus lembra de uma recompensa, e ele fala da salvação. Apocalipse 22, 1 a 5 diz assim: então me mostrou o rio de água vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos dos séculos. Se voltarmos ao primeiro amor, Jesus está falando de uma herança incorruptível. Quinta e última verdade: Jesus mostra que a igreja é que deve tomar a decisão de ouvir e dar uma resposta. Ele disse assim: quem tem ouvidos... Irmãos, por favor, não culpem a Deus pelas tragédias que acontecem. Não culpem a Deus, Deus não tem nada com isso. O tempo todo o Espírito Santo está tentando falar conosco, e nós não ouvimos, e fazemos coisas absurdas, e depois falamos que Deus é culpado. Ah, é a permissão de Deus. Não é a permissão, Deus não permitiu, Ele só não tinha controle sobre isso. A decisão é nossa. Ele avisou, isso não vai ficar bem, mas nós não ouvimos. A culpa não é de Deus. Não culpe Deus pelas coisas erradas. Ouça, quem tem ouvidos, ouça. Deus não obriga ninguém a tomar uma decisão. Deus não obriga ninguém. Ele fala: olha, tome uma decisão sábia. Ouça, estou à porta e bato. Estou no teu coração batendo. A maçaneta é para o lado de dentro, não é para o lado de fora. Você que precisa querer abrir. Haja no Espírito Santo e decida voltar ao primeiro amor essa noite. Se preciso for, restabeleça a aliança com Jesus. Às vezes estamos dentro da igreja, mas aqui dentro nos afastamos dele. Apocalipse 3,16. Porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Muitas vezes deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de nos quebrantar, deixamos de nos render, e vamos ficando mornos. Essa noite ele está falando: ei, há um fogo que queima no teu peito. Jeremias 33:3. Há um fogo que queima no meu peito. Não permita o teu coração apagar essa chama. Ele está falando: volte ao primeiro amor. Quantos recebem essa palavra? Fique em pé comigo. Preguei mais do que eu queria, do que eu pensei. Equipe de louvor, sobe aqui. Presta atenção que eu vou encerrar rapidamente. Jesus, Ele nos ama e nos conhece. Ele anda em nosso meio. Ele nos alerta. Ele nos mostra os erros cometidos e nos chama de volta. Mas Ele também fala: se você não quiser voltar, Apocalipse 2:5, parte B. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não,
te arrependas. Isso me dá muito temor. Porque o candeeiro representa o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós olhamos para o tabernáculo, dentro do tabernáculo tudo representava Jesus, exceto uma coisa, o candeeiro. O candeeiro do lugar santo. Ele representava o quê? A pessoa do Espírito Santo, a luz acesa. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Quantas lâmpadas tinha o candeeiro? Quantas? Vem cá, sobe aqui, Paulo. Faz o número 7 para a igreja. Paulo em 1 Tessalonicenses ele diz assim, não apagueis o Espírito. Ele fala, arrependa-te. Eu não me arrependo. Apago uma lâmpada do candeeiro. Vigie o que você fala, os seus sentimentos. Eu não vigio. Apago uma lâmpada do meu candeeiro. Perdoa, tenha misericórdia, tenha compaixão. Eu não ouço. Apago uma lâmpada do candeeiro. Quantos entendem o que eu estou falando? Olha, guarde o teu coração, não ouça qualquer coisa. Guarde o coração, não permita que pessoas venham roubar, que o diabo use pessoas para roubar a palavra semeada em você, e você não guarda o coração. Então, uma luz no candeeiro. As pessoas estão fervorosas querendo servir, e você então não é curado, não é curada, não é sarado, não é sarada, e fala, não faz isso não adianta nada, daqui a pouco eles te puxam o tapete, e apaga uma lâmpada do seu candeeiro. E assim por diante. Obrigado, Paulo. Ele fala, olha, eu não quero remover o candeeiro. Então volte ao primeiro amor. Acenda as lâmpadas. Quantos entendem o que está sendo pregado aqui hoje? O Senhor está dizendo, lembra onde caíste, arrependa e volta ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque 2025 está se aproximando. E em 2025 o projeto de Deus para nós é, frutifique, cresça, porque eu quero responder cada uma das suas petições. Pode cortar a transmissão agora.